Boa noite, pessoal, meus amados, a paz de Cristo. Vamos a mais uns minutinhos de estudos para que não percamos o foco, né? Princípio vital: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade, nem movimento próprios, sendo formados pela simples agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Sim, a lei da atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos é sempre na mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria orgânica? Em resumo, é um efeito ou uma causa? As duas coisas. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria, sem esse agente, não vive. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Vimos que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro? Ele é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada. Para elementos primitivos, pois tudo deriva de um mesmo princípio. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. É a consciência do que dissemos. Ele tem sua origem no fluido universal? O princípio vital reside num corpo que conhecemos? Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado de acordo com as espécies. É isso que lhes dá o movimento e a atividade, distinguindo-os da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe em movimento, não a concede. A vitalidade
é um atributo permanente do agente vital ou, na verdade, ela só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Ela só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não constitui a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Podemos dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não se encontra unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebeu seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes conserva e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Vida e a morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Seria possível comparar a morte ao cessar do movimento numa máquina desordenada? Sim. Se a máquina encontra-se mal montada, a engrenagem se parte. Se o corpo estiver doente, a vida se dissipa. Por que uma lesão do coração, mais do que a de outros órgãos, causam a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. O coração é apenas uma das engrenagens essenciais. No que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte. A matéria inerte se decompõe e forma novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Com a morte do ser orgânico, os elementos que o formava submetem-se a novas combinações, constituindo novos seres. Eles retiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite uma comunicação mútua, no caso de determinadas lesões, e restabelece funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital é incapaz de transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, as funções dos órgãos cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais encontram-se desordenadas, tal qual um relógio que se gasta com o tempo ou se desmonta por acidente e que a força motriz não tem como pôr em funcionamento. Num aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte, como todos os corpos da natureza. Esse aparelho encerra a eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido
é posto em atividade por uma causa especial. Então, você pode dizer que o aparelho está vivo. Ao cessar a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho retorna ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilha ou aparelho elétrico nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. O cessar dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia de acordo com as espécies, e não é constante nem mesmo indivíduo, nem em indivíduos da mesma espécie. Aos que estão, por assim dizer, saturados de fluidos vital, enquanto outros os possuem apenas em quantidade suficiente. Eis porque alguns têm uma vida mais ativa, mais tenaz e, de certa forma, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, podendo tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem fluido vital a mais pode doar àquele que tem menos, e, em certos casos, prolongar uma vida prestes a extinguir-se. Bom, por hoje é esse capítulo. Amanhã continuemos com inteligência e instinto. Eu desejo a todos uma boa noite, que a paz de Jesus estão com cada coração, um ótimo descanso, um amanhecer com muita paz, alegria e vitória. Namastê.